Somos Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Processos Formativos e Desigualdades Sociais da UERJ, e Mônica Clemes, mestranda em Mídias Digitais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos falar hoje sobre literatura, cinema e memória em intertelas de feiras literárias e espaços educativos. O presente trabalho visa relatar a experiência de ações de roda de conversa sobre literatura, cinema e memória realizadas na Feira Literária Internacional de Paraty e na Bienal do Livro, ambas em 2019. Além do levantamento de obras literárias, filmes e outros artefatos culturais inspirados na literatura nacional e internacional, nós preparamos um acervo composto de trechos de filmes para serem exibidos e visualizados nos celulares individuais de cada participante por meio de um código QR. Trechos de textos literários adaptados e cartazes de divulgação de filmes se somam à memória dos participantes, o que permite uma troca de saberes e o reavivar de lembranças fílmicas e literárias. Além disso, diferentes experiências confessadas em público teceram novas interpretações entre os sujeitos e esses artefatos. O trabalho desenvolvido nesses dois espaços, com atores sociais, espaços, tempos e faixas etárias diferentes, necessitou de uma adaptação do conteúdo, de forma que a roda de conversa criasse oportunidade como prática de troca, de diálogo, de interação, de processo formativo, através do encontro consigo mesmo e com o outro. E com isso a possibilidade do reavivamento e compartilhamento de lembranças na releitura das obras. Moura e Lima ainda vão nos falar sobre as rodas de conversa. Elas consistem em um método de participação coletiva, de debate, acerca de determinada temática em que é possível dialogar com os sujeitos, que se expressam e escutam seus pares e a si mesmos por meio do exercício reflexivo. Um de seus objetivos é de socializar saberes e implementar a troca de experiências, de conversas, de divulgação e de conhecimentos entre os envolvidos, na perspectiva de construir e reconstruir novos conhecimentos sobre a temática proposta. Nós, ao rememorarmos de modo confessional para a plateia as nossas experiências fílmicas e literárias, pretendíamos criar empatia com o público, que se coloca então disponível a ouvir, ver, sentir, lembrar junto, o que aciona novas narrativas sobre muitas outras experiências que um filme adaptado de uma literatura e vice-versa pode mostrar, iluminando diferentes relações dos sujeitos com a atmosfera fílmica e literária. As vivências e experiências diferentes permitiu um agenciamento com a alteridade e o desejo, na forma como o desejo é concebido por Deleuze no seu abecedário. Para que um acontecimento aconteça, é preciso uma diferença de potencial. Para que haja uma diferença de potencial, precisa-se de dois níveis. Então algo se passa, um raio passa, ou não, um riachinho, é do campo do desejo. Mas um desejo é isso, é construir. Ora, cada um de nós passa seu tempo construindo. Cada vez que alguém diz, desejo isso, quer dizer que ele está construindo um agenciamento. Assim, essa conversa ilustrada sobre letras, telas, afetos, através do exercício de fazer surgir à tona memórias, traz com ela novos agenciamentos e a possibilidade de novas perspectivas através do desejo e de uma nova concepção, um diferente ponto de vista de si e do outro. O intuito dessa roda de conversa não é da interpretação de texto ou da análise do entendimento do enredo, mas da conversa consigo mesmo, com o outro, através da escuta e da fala, motivando o pensamento e a consideração sobre a própria vida. A conversa, ilustrada com trechos de filmes, livros e roteiros, possibilita ainda a difusão de obras e o despertar de leituras e releituras de muitos mundos, inclusive sobre o estar no mundo. Então, as narrativas produzidas nas conversas aparecem como personagens conceituais, tanto quanto as imagens e os sons. Alves vai nos dizer sobre isso.
Os personagens conceituais são, assim, aquelas figuras, argumentos ou artefatos que entram como outro, aquele com que se conversa e que permanece presente muito tempo para que possamos acumular as ideias necessárias ao desenvolvimento de conhecimentos e à compreensão de significações. Esses personagens conceituais aí têm que estar, para que o pensamento se desenvolva, para que novos conhecimentos apareçam, para que lógicas se estabeleçam. O modelo roda de conversa foi escolhido por nós como uma ferramenta que possibilitasse e estimulasse os processos cognitivos, interativos e empáticos, para reflexão sobre os personagens conceituais envolvidos, inseridos no discurso narrativo, dando um sentido ao fenômeno elencado. As trajetórias de vida trazem marcas, estreações, e é através delas e de seus espaços vazios que se tece redes de conhecimentos e significações. Estabelece-se conversas, porque a oralidade está em toda parte, porque a conversação se insinua em todo lugar. Ela organiza a família e a rua, o trabalho na empresa e a pesquisa nos laboratórios, como nos fala Certeau e Giard. Por meio das conversas que se dão a partir de situações vividas, dos filmes assistidos, das leituras realizadas, cria-se condições propícias para organização, coordenação e projeção do real, como matéria passível de debate, assim como a avaliação de similitudes e diferenças com o real do outro, com quem se compartilha uma roda de conversa. Na roda de conversa, realizada a partir de fragmentos literários, propõe-se o exercício da fala das lembranças acionadas por esses fragmentos. Kandal nos diz a esse respeito: a parte da lembrança que é verbalizada, a evocação, não é a totalidade da lembrança. A descoberta da multiplicidade de lembranças possíveis de um mesmo acontecimento, estimuladas por contextos que mudam, tem um escopo antropológico considerável. Ela mostra que a presença do passado no presente é bem mais complexa, bem menos explícita, mas talvez bem mais forte que a existência de narrativas explícitas nos poderia fazer crer. O relato da filmografia que emerge a partir dos fragmentos literários imprime significados afetivos, imbricados à própria relação com a leitura e com o audiovisual, mas também com o ambiente em que se deu a experiência e os atores e as situações envolvidas. O processo na FLIP, Feira Literária Internacional de Paraty, em 2019, transcorreu com a apresentação inicial de lembranças das pesquisadoras. Essas reminiscências que vêm à cabeça sem muito esforço reforçam o caráter culturo-socioeducacional de livros e filmes e que começa na tenridade. Através do relato pessoal da Mônica Clemes, que fala da sua infância e da importância da família na sua relação com livros e filmes, pode-se ser mais assertivo sobre a importância da arte para a criança, o papel da família e educadores, no caso aqui em questão da literatura e do audiovisual. A criança aprende a ter foco, concentração para escutar uma história, ver e compreender as imagens, imaginar-se personagem da história com seus enredos, em tempos e espaços onde a trama acontece, a manifestar seu senso crítico, até tornar-se um leitor competente, porque decodificadora do texto, conferindo-lhe um sentido, relacionando-o com as experiências vividas e o desejo de compartilhar o aprendizado socialmente. Efkrem e Cunha nos dirão a respeito da definição de leitura, que, embora não seja uníssona, está essencialmente vinculada hoje à prática social, ligando a visão do leitor como essencial na multiplicidade de olhares interpretativos, fruto de diversas vivências. Esses diferentes modos de ler devem ser estimulados, aceitos e agregados à demanda de formação de leitores competentes e capazes de ter diversas visões sobre o mundo e a justificá-los.
Esses diferentes modos de ver estão intrinsecamente ligados à dinâmica e às rápidas mudanças da nossa época, que produzem impactos na nossa forma de usar a linguagem e de nos comunicarmos.